Cristo, amém? É para mim uma alegria muito grande poder estar aqui essa noite junto com os irmãos para ouvir a palavra do Senhor Jesus. Agradeço a Deus por esta honra que Ele está me dando de poder estar aqui. E agradeço também ao pastor Fernando por nos convidar, pois ele está sendo usado como instrumento por Deus para nos chamar para ministrar a sua palavra. E também por nos abrir a porta da igreja, pois se o pastor não aprovar, não tem nem como a gente estar aqui, né? Mas agradeço muito a Deus e ao pastor Fernando. Eu era para hoje estar num trabalho muito grande que está tendo lá em Galway, no World of Life. Aqueles que são meus amigos no WhatsApp, não sei se o WhatsApp é amigo, não sei como é que funciona. Eu sei que o Facebook é amigo, né? Mas aqueles que são meus amigos no WhatsApp, eles receberam um cartaz que eu enviei desse evento muito grande que tem lá. Vieram pessoas lá dos Estados Unidos, apóstolo americano, profeta lá de Michigan, tem profetas americanos, tem apóstolos, tem pastores de vários países, e eu era um dos ministradores. E eu pedi para ministrar ontem, para eu poder estar aqui hoje. O pastor Fernando falou para mim: pastor, por favor, o senhor vai estar lá sábado. Eu falei: eu vou pedir lá no evento para eles me ajustarem lá. E eu falei para o pastor, falei: olha, deixa eu ministrar sexta-feira. E hoje é que é o grande dia lá, né? Porque geralmente sábado é o auge, né? Porque sexta o povo trabalha, vem bastante, mas outros não podem. Mas hoje é que geralmente os pregadores querem estar chamam a nata, né? O auge, hoje. E eu estou aqui e fico feliz porque estou no centro da vontade de Deus, na casa do Senhor, amém? Eu fico muito feliz poder rever o pastor Fernando, a sua família, os amigos, o irmão Ciserlando, a sua esposa, a irmã Margarida, poder ver o irmão Wilson, né? Eu acho que era presbítero, não sei se é evangelista, por aí, né? A gente vê uma pessoa hoje, há 4 anos era evangelista e agora já é apóstolo e vai por aí, né? É uma alegria muito grande, a sua família também, poder ver o irmão Decídio, né? O nosso amado irmão, né? Um paizão, a sua esposa, a nossa irmã Milza, né? Uma das maiores cantoras que tem na Irlanda, né? A irmã Milza, irmã da irmã Aparecida, missionária Aparecida, amiga nossa, missionária Aparecida, grande mulher de Deus, sempre que esteve aqui, nós sempre convidávamos ela para pregar. E poder ver os demais irmãos e irmãs que estão na casa do Senhor. Eu sou muito acanhado. Os que me conhecem, acho que já devem saber que eu sou acanhado. Eu sou meio envergonhado, sabe? Algumas pessoas até olham para esse meu jeito e acham que é fraqueza. Porque quando você é meio envergonhado, as pessoas pensam que você tem alguma coisa a esconder. Ou pensam que você tem alguma reserva, sabe? Se você é meio assim, meio sem jeito de olhar para as pessoas ficam procurando. Por que ele está assim? E não é nada, é que é meu jeito. Eu já chorei, já orei, e já me convenci que deve ser o espinho na cara na minha vida. Porque se Deus nos der tudo, a gente se orgulha. Mas se Ele permitir alguma fraqueza, você se torna um instrumento útil na mão dele. Eu sou muito acanhado, não sei se é acanhamento ou vergonha, fico sem jeito, sabe? É por isso que eu cheguei, já fiquei no carro, sabe? Parece que fica melhor assim, sabe? Eu fico assim sem jeito, mas não existe nada mesmo, é minha natureza. E sempre sou assim, até com as pessoas, eu fico assim. Eu vou visitar o meu pai na África, eu chego em casa, meu pai, por que ele está assim? Porque na casa do meu pai, eu fico atrapalhado, fico sem jeito, sabe? Mas Deus é bom, amém? Amém? Deus é maior. E mesmo assim, é por isso que eu me admiro como é que Deus foi chamar uma pessoa tão humilde igual eu. Porque pessoas igual o pastor Fernando já é mais à vontade, mais forte e tal.
eu sou o menor da casa. E não tem aquele que diz, eu era plantador era boiadeiro e catador de sicômoro. Hein? O Amós lá. Um homem tão simples e Deus chamou. Hein? Mas tem aquelas pessoas que eu vejo, por exemplo, mesmo a pessoa que, por exemplo, pregadores que vêm do Brasil, já chega em casa, chegou agora, já abre a geladeira, já pega um trem lá, já abre, nem mandaram para ele pegar, já pega, e já bate no dono da casa, fulano, e aí? Mas eu já não consigo, sabe? É minha natureza. Então os irmãos entendem. Amados, eu quero falar um assunto muito importante. O pastor Fernando me convidou para falar no projeto de vida. E eu quero trazer uma palavra que define o sucesso e que faz com que seja o sucesso verdadeiro na vida da pessoa. Porque eu sei quando se trata do projeto de vida, porque até na nossa igreja, eu sou pastor da igreja de Limerick. Agora mesmo que eu estou aqui, estão os irmãos lá conduzindo o culto, hein? Tem alguém pregando lá, essa hora já deve ter alguém. Tem a esposa do diácono Fernando que está pregando hoje, e a esposa do diácono Sebastião, ela dirigiu o culto. E lá também estamos no projeto de vida. Estamos no projeto de vida. E, amados irmãos, quando se fala de projeto de vida, geralmente é sobre o bem que vamos receber nesse ano, os planos deste ano. Algumas pessoas em comprar uma casa, fazer alguma coisa de sucesso, uma coisa grande, coisas assim. E realmente, isso é bom, que é o melhor da vida. Isso faz bem, a gente poder ter sucesso, e Deus quer nos dar o sucesso. Só que o Senhor, Ele colocou uma mensagem no meu coração que é muito forte sobre o sucesso. E Deus foi me perguntando esses dias. Eu estava conversando, inclusive eu conversei com o nosso pastor presidente sobre este assunto, o pastor Mauri. Eu perguntei para ele, não perguntei, mas conversei. Falei, pastor, Deus colocou no meu coração uma mensagem muito forte. É sobre o sucesso. E quando Deus foi me falando sobre o sucesso, eu fui ver as pessoas que viveram bem. O que é viver bem? O que é ter vivido bem nessa terra? O que é ter tido uma vida de sucesso nessa terra? O que é ter uma vida, vitoriosa nessa terra? O que é ter vivido uma vida de prosperidade e uma vida bem vivida? E aí, na conversa com o pastor, eu falei para ele de um professor chinês que na época moderna é o homem que mais viveu na história registrada. Na história registrada, na época moderna. É o homem que mais viveu. O pastor Lee Xiong-jun, se for esse o nome certo, eu nem sei falar chinês, mas creio que deve ser mais ou menos isso. Se você for no Google e colocar The Man Who Most Lived in the World, você vai ver lá. Ou, não sei se em português vai ter também. O homem que mais viveu. Ele viveu 256 anos. Viveu até os 256 anos de idade. Ele nasceu em 1678 e só morreu em 1930. É o homem que mais viveu. É o homem que teve longevidade, a maior longevidade conhecida da história humana, história secular. Ele viveu muito, não viveu? Bem vivido, não foi? Se partirmos para a palavra de Deus, nós vamos ver Metusalá. Ou Metusalém, ou Metusalém, ou Metusalá, seja como você pronunciar. Matusalém, porque eu estou falando em inglês, Metusalá. Matusalém viveu 969 anos. Matusalém morreu aos 969 anos de idade. O homem viveu, não viveu? Se eu fosse viver 990 e poucos anos, eu nessa idade em que eu estou, eu começava a estudar medicina, por exemplo. O que dava, né? Mas agora na idade que eu estou pensando, se eu for para a escola de medicina,
Quando terminar já estou velho, já estou... Vocês vão estar entendendo? Mas imagine, dá para você fazer muitas carreiras. Ainda posso estudar medicina ainda, porque eu estive nos Estados Unidos e eu vi pessoas com mais de 50 anos que estão começando faculdade nos Estados Unidos. Aqui mesmo na Irlanda tem um pastor africano, um amigo meu, que agora final do ano ele vai fazer o doutorado, vai terminar o doutorado. Ele começou depois dos 50. Ele é pastor de uma igreja em Limerick, uma igreja amiga nossa. E ele veio da África, como refugiado de guerra, viveu no asilo aqui, pegou a nacionalidade irlandesa, fez, como era adulto, já entrou logo na secundária, ou sei lá, ou na faculdade, fez o bacharelado, terminou, fez o mestrado, terminou e fez o doutorado e agora está se graduando agora em agosto deste ano. E o doutorado dele ele está fazendo com uma escola, com uma universidade americana, e agora ele conseguiu um emprego com um banco americano, o Trust, o North Trust, aqui em Canarworth, em Londres. Um homem que saiu lá da África, do meio da guerra, lá no Congo, veio, arrumou um jeito de chegar na Irlanda, ficou como refugiado, vivia como refugiado e hoje ele é doutor e já, por causa dos estudos que ele fez aqui, ele já pegou, vai trabalhar para um dos maiores bancos mundiais, vai ser o representante do banco americano aqui em Londres. Ele vai morar aqui na Irlanda, vai ter casa lá em Londres e vai trabalhar em Londres. Ele estudou. Então é possível a pessoa ter sucesso, é possível. Se eu for aqui descrever de pessoas com sucesso, eu conheço, por exemplo, eu tenho uma pessoa que eu conheço que também saiu da África, no zero, e veio para a Europa, passou pela Inglaterra, pegou a documentação, foi para os Estados Unidos e formou-se em medicina nos Estados Unidos. E quando eu visitei os Estados Unidos, essa pessoa tem 3 hospitais lá. E é uma mulher africana. E o ano passado, essa pessoa, ela estava falando para mim que ela, não sei quantos milhões de dólares, pastor, faz. E veio do zero. O nosso maior problema, vejo isso no meio de nós, os brasileiros, nós nunca assentamos no lugar. Nós sempre ficamos falando, minha terra, eu vou, próximo mês, eu só estou aqui, mas vou embora, eu não posso nem estudar. Não fazemos nada porque vivemos 20 anos aqui, não fazemos nada porque vivemos aqui, mas falamos, eu não posso, eu não posso não, compra um carro zero, não vou gastar, não vou comprar um carro 2016, não, eu vou deixar para minha terra. Eu não posso, aluga um apartamento, eu não vou comprar um apartamento, não vou comprar uma casa própria, porque eu tenho que, e vive 30 anos aqui, só que não viveu, porque tudo era Brasil. Só que também nem no Brasil vive, né? Mas olha os outros, africano, indiano, árabe, ele chega, ele se acerta. Ele ainda tem a terra dele, porque esse homem mesmo, ele estava me falando nesses tempos, se você ouvir, por causa dos estudos que ele faz aqui, agora tem condições lá para a terra dele. Mas a pessoa se estabelece. Estudou aqui, colocou os filhos na escola e vive intensamente. Mas eu vejo isso entre os brasileiros. O brasileiro, ele não consegue. E muitas vezes vende tudo, vai para o Brasil, depois não dá certo, volta de novo, mas toda hora o coração está no Brasil. Tem que assentar. E se chegar o tempo de ir, vai ir sim. Porque muitos deles voltam. Todos esses que eu estou falando voltam, mas só que onde ele está, ele vive a vida que Deus colocou na mão dele, ali. Glória a Deus. Eles compram casa, eu conheço pessoas aqui, eles compraram casa, quando chegou a hora de ir embora, eles ganharam muito dinheiro com a casa, porque a casa valoriza. E o aluguel que ele pagava, ele estava comprando, era a casa dele. Então ele vai pagando o aluguel, é aquilo que se chama rent to own, ou rent to buy. Tem um programa aqui na Irlanda. Então eles alugam a casa, mas pagam como dele. E no final a casa tem valor, a casa nunca perde valor. Quando está aqui 15 anos, imagine se a pessoa tivesse começado desde que chegou, já está com 15 anos, já teria quitado a casa. Todo
todo o aluguel que você pagou até hoje, se você estivesse pagando para ser seu. Aí no final, vende a casa. Sabe quanto custa uma casa aqui? Você pega e já vai para o Brasil, você já compra uns 4 apartamentos com o valor da casa aqui. Os irmãos estão entendendo? Não era esse o assunto, mas entrei nesse. Aleluia! Amém, igreja? Amém. Aleluia! Por exemplo, um carro, se você comprar um carro zero, por exemplo, e sempre que o carro estiver passando para os 2, 3, 4 anos, você vender e trocar por um outro mais zero. Quando chegar a hora de você ir embora, por exemplo, esse carro tem um valor muito alto. Digamos que o carro seja 30 mil, você vende a 30 mil euros. Os irmãos estão vendo o negócio, mais ou menos? Funciona. Amados irmãos, mas eu quero ver aqui qual é a vida de sucesso. Sobre o carro não é talvez nesse sentido, mas eu estou sendo rápido, porque o carro aqui também não tem muito valor. Tem carro aqui que quando vai ficando velho, ele não vale, né? O meu mesmo é 2004, então não tem tanto valor assim. Então os irmãos entendem. Mas, amados irmãos, o que é uma vida de sucesso? Esse professor chinês, ele viveu 256 anos. Metusalém viveu 969 anos. Eu estive em Londres e vi aqueles edifícios vitorianos. Está escrito lá na frente do edifício, construído em 1600 e tal, por fulano de tal, tem o nome do dono lá. E a pessoa que construiu o edifício em 1600 e pouco, morreu. E cadê? Talvez essa pessoa até era racista, nem gostava que o negro morasse lá, ou passasse na frente da casa. Hoje sabe quem mora nesses edifícios? É negro, é indiano, é muçulmano, é não sei o que lá. Ficou aqui. Tem muita gente que fala sobre deixar o legado na terra. Então eles lutam só para deixar o legado. É bom deixar um legado, mas há um outro maior legado que nós devemos deixar. Uma vida de sucesso. A vida de bens materiais, eu considero, não é uma vida de sucesso. Você me ouviu aqui falar de comprar a casa, estudar, formar, ter propriedade, é bom. É bom ter, é um incentivo. Se puder, estuda, envia os filhos para a escola. Se puder, invista. Eu escrevi um livro que lancei o ano passado, Investimento e Poupança em ações bancárias. Inclusive eu trouxe um livro agora que é o Vida Cristã Vitoriosa. Os irmãos no final do culto, se quiserem adquirir, estará aí por apenas 10 euros. Vão estar ajudando o meu ministério. Mas, amados irmãos, isso tudo é bom, mas não é o máximo sucesso que se pode ter. Em Limerick mesmo, eu vejo aqueles prédios antigos assim, eu falo, meu Deus, cadê o dono que construiu isso daqui? Foi embora. Então as coisas, elas acabam, elas terminam, elas ficam aqui. Casa, propriedade, terreno, talhão, carro, seja o que for, dinheiro, fica aqui. O prédio onde nós estamos fazendo o culto, onde nós alugamos para a igreja, o dono, eu fui tentar falar com ele o ano passado, no final do ano passado, e o pessoal da prefeitura falou para mim, a mulher dele nunca nem me contactou, não sei como é que ela está, mas falaram para mim, morreu. Aí hoje eu não consigo mais falar com ninguém, não consigo ter contato com ninguém, o homem morreu. Aí eu tive que procurar na cidade, como é que eu faço? Aí fui até a prefeitura para procurar o dono do prédio. Falou, não, esse senhor morreu há tantos meses. E até hoje eu continuo colocando dinheiro lá no banco. Aí alguém falou para mim, se você quiser saber se alguém vai vir ou não, deixa de pagar aí, vão aparecer. Eu, como não deixo de pagar, tá lá. Toda semana eu vou colocando dinheiro. Mas ninguém me liga, ninguém fala nada. Ele morreu. Ele é dono de vários prédios em Limerick. Era um senhor já de seus 80 e poucos anos. Eu creio que talvez nem ninguém sabe que aquele prédio existe. Se a gente parar de pagar, a gente continua fazendo os cultos lá por muitos anos. Porque tem casas lá que não tem dono, cresce grama. Os outros invadem, moram e não... Porque já foi. Jesus falou assim, o que vale ganhar o mundo
inteiro. Agora, eu quero mostrar aquilo que eu penso que é o maior sucesso. David Brainerd. David Brainerd é o genro de Jonathan Edwards, aquele grande pregador que pregou pecadores nas mãos de um Deus irado. Foi uma das maiores mensagens que foi pregada no mundo, onde a cidade inteira parou. Pessoas se apegavam aos pilares da igreja e aos bancos para não cair no inferno. Jonathan Edwards é conhecido como um dos maiores príncipes dos pregadores. E o genro dele chamava-se David Brainerd. David Brainerd era engaged de namorado, tipo que já colocou a aliança de compromisso, hein? Noivo de Jerusa, a filha de Jonathan Edwards. Mas David Brainerd, ele decidiu, porque ele tinha um chamado de Deus, se entregar para a obra de Deus e se entregar para a obra missionária. E ele saiu e foi para os Forks de Delaware, ali perto de Maryland, indo ao sul de Nova York. Vocês já estiveram lá nos Estados Unidos, aqueles lá de Nova York, quando você vai para baixo, como que vai descendo para Georgia, para Flórida, tem o Delaware, que é aquele rio, tudo. Então, ele trabalhou naquele lugar ali no Fork de Delaware. Ele viveu ali naquelas terras, não é igual hoje, que ali você encontra aqueles arranha-céus de vidro. Aquela época era mato, mospernilongo, doenças terríveis, e tinha índios vermelhos. E David Brainerd, ele viveu pregando para os índios apaches. Amada igreja, David Brainerd, ele deu tudo por esses índios e viu conversões extraordinárias. Igrejas foram edificadas naquele lugar. E hoje, amados irmãos, a América tem um grande cristianismo por causa desses homens. E sabe quantos anos David Brainerd viveu? Apenas 27 anos de idade. Quem já ouviu falar de David Brainerd? Levanta a mão. Você já viu? A senhora também já ouviu? David Brainerd, a esposa do pastor, já ouviu sobre ele. Não é história que eu estou inventando. Ele viveu, ele existiu. Ele viveu apenas 27 anos. Mas quando você lê o diary dele, a agenda, acho que é agenda, né? O diário dele. Quando você lê o diário dele, aleluia, é de fazer inveja. Viveu apenas 20 e poucos anos. Eu não sei se eu estou em erro, se ele viveu 27 ou 33 anos. Eu não sei se é a comparação que ele viveu menos que Jesus, ou então ele viveu... Mas eu acredito que foi aos 27 anos que ele partiu. Mas esse homem, se você ler o diário da vida dele, ele viveu uma vida de sucesso. Ele viveu uma das maiores vidas que, amados irmãos, pode se ouvir falar. Quando John Wesley leu o diário de David Brainerd, ele pegou fogo e saiu queimando o mundo inteiro. Aleluia. Quando tantos outros homens que eu posso falar aqui, como Charles Spurgeon, quando ele leu a vida, o diário de David Brainerd, Charles Spurgeon, ele pegou fogo e se entregou para a obra de Deus de uma forma extraordinária. Oh, aleluia! Tantos outros homens de Deus, quando Hudson Taylor leu o diário da vida de David Brainerd, ele se entregou às missões mundiais e ele gastou a vida inteira na China como missionário entre os chineses. A vida de David Brainerd tem definido, amados irmãos, o caminhar de muitos cristãos ao longo dos séculos. Um jovem que apenas viveu 27 anos. Mas essa eu considero uma vida de sucesso. O meu pai nasceu em 34. Eu não tenho a conta hoje de quantos anos meu pai deve ter. Deve ter uns 80 e pouco ou 90 e pouco. Eu esqueci, não lembro a idade do meu pai. Tá velho igual o irmão estava falando lá bem. Está sendo filmado, papai, né? Se ele assistir, vai ouvir que eu falei que ele já está velhinho, né? Mas só que aquele negão forte, aquele negão nunca fumou, nunca bebeu, então ele é muito forte, ele corre, levanta às 5 da manhã, sabe, desde 34 que ele está de pé. Irmãos, mas vida de sucesso não é uma vida de longevidade. Tem pessoas que vivem uma vida longa, isso não é um sucesso. Vida de sucesso
não é uma vida de muito dinheiro, não é uma vida de muitos bens materiais. Vida de sucesso é você achar o propósito de Deus para a tua vida. É você encontrar o plano de Deus para a tua vida. A successful life, it's not to live long. It's not to live a rich life. It's not to have a lot of things. But it's to discover the purpose of God for your life. It's to discover the plan for which God created you and made you to exist in this world. That is the life, a successful life. Essa aqui é uma vida de sucesso. Aleluia, igreja. Eu vou vos mostrar na Bíblia pessoas que viveram vida de sucesso. João 19. Por favor, abra comigo. Não sei se tem a Bíblia no projetor. Tem? João 19. João 19. Hein? Alguém que é muito rápido para ler, abra para nós. Eu vou pedir alguém aí, 2 pessoas. Quem que lê rápido? Levanta a mão. Quem que lê? O irmão lê rápido. Que lê direito e rápido. Para ser rápido. Quem é outro? O irmão decide. A irmã. Então 2 pessoas vão ler. A irmã leia. Quem que abriu João 19? Abriu? A irmã abra para nós. Atos 20, 24. Irmãos, olha aqui uma vida de sucesso. Leia para nós, irmão Delcido, por favor. Qual verso? O verso 28 e 30. 28 e 30. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam determinadas para que a Escritura se cumprisse, disse-lhe: tenho sede. Verso 30. E quando Jesus lhe tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Amém. Amados, o versículo 28, a tradução que ele usou, diz que estava para se cumprir. Mas no original, ele diz quando tudo estava cumprido. Eu creio que tem alguém que tem essa tradução. Em inglês também diz when everything was accomplished. Quando tudo estava cumprido. Aí no versículo 30, aleluia. Olha aqui uma vida de sucesso. Diz, o versículo 30 diz que ele bradou. Disse, está consumado. Eu gosto no inglês. Diz, it is finished. Amém. Glória a Jesus. Acabou. Está completo, está feito. Essa é uma vida de sucesso. O homem estava pronto. Terminou a obra dele. Fez aquilo que o Pai o havia enviado para fazer. Se nós lermos lá atrás, Jesus diz, uma coisa tenho eu, fazer a vontade daquele que me enviou. Um propósito tenho eu, um plano tenho eu, é cumprir o projeto de Deus para a minha vida. O meu desejo nessa terra, pastor, não é ter muito dinheiro, não é ter muito sucesso, segundo os olhares do mundo. Mas, amados, é cumprir os propósitos de Deus para aquilo para que Deus me trouxe nesse mundo. É por isso que algumas pessoas têm mentido. Fala, Daniel, mas você parece que não se preocupa contigo mesmo. Mas é que eu me preocupo com aquilo que Deus me criou para ser e fazer. Deus, o que é que o Senhor me trouxe para fazer? É por isso que algumas pessoas não me conhecem. Eu esqueci o nome do Senhor. Irmão Francisco, algumas pessoas não me conhecem. Eles pensam que eu teria tempo, pastor, de gastar tempo com pecado. Eu não tenho nem tempo de gastar a vida com pecado. Eu estou tão ocupado, igreja, que eu não tenho tempo. As pessoas perdem tempo, às vezes, pensando que há a possibilidade de eu gastar tempo com pecado. Eu não tenho nem tempo para isso. Há um plano que Deus traçou para a minha vida. Este meu Deus me apareceu lá na minha terra, na África. E Ele falou para mim o que Ele queria que eu fizesse. E eu tenho procurado seguir esse plano. Deus falou para Moisés, disse, farás o tabernáculo conforme o modelo que te foi mostrado do céu. Há um modelo para você, crente.
Deus planejou alguma coisa para você. Esse casamento que Deus te deu foi um plano de Deus para você executar os projetos dele. Esse lar que Deus te deu pode ser um projeto de Deus para a tua vida. Esse emprego, a vida de você para a Irlanda, esses filhos que Deus te deu, eu não sei o que é esse talento de cantar, esse talento de tocar instrumento, esse talento de pregar. Eu não sei o que Deus planejou para você, mas procura o que Deus te criou para fazer e faça. Um outro homem, rápido, e leia para nós, por favor, a sua passagem. Irmão Delcídio, abra, enquanto isso, 2 de Timóteo 4:7. Leia para nós, irmã, por favor. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contudo que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Aleluia! Sabe quem está falando isso? Paulo. Está falando, eu não tenho a minha vida por preciosa. Uma coisa eu tenho, que eu cumpra a carreira que me está proposta. Que eu cumpra o ministério para o qual fui chamado. Pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Este homem nunca ia querer ser presidente da República. Os irmãos estão entendendo? Porque não foi para isso que ele foi chamado. Tem várias vezes, pastor Fernando sabe, que pegaram Jesus e falaram, Jesus, você é tão bom, tão grande, tão maravilhoso, vamos te fazer rei. Ele falou, não, eu não fui chamado para ser rei. Há um plano de Deus para a minha vida. Eu quero cumprir o propósito de Deus. E sabe com que idade Jesus falou? Está consumado. Apenas 33 anos de idade, o homem tinha terminado a sua obra. Estava pronto, tinha feito tudo, tinha terminado, aprovado. E a Bíblia diz em Atos de Jesus Cristo, varão aprovado por Deus. Terminou a carreira aos 33 anos de idade. Aleluia. Olha o que Paulo fala no final. Ali ele falou, eu tenho que correr e terminar a carreira. Ele ainda está no meio da carreira. Olha quando chega o final, por favor, leia para nós. Combati o bom combate, aleluia. Acabei a carreira e guardei a fé. Aleluia. Pastor, que homem acabou de ter. Quando chega o final, o homem se põe de pé. Oh, se fosse hoje, pegaria um microfone como esse e diz, combati o bom combate. Glória a Jesus. Acabei a carreira. Guardei a fé. Oh, aleluia. Agora espero a coroa. Há uma coroa que nos espera. As ruas são de ouro, os muros são de cristal, a cidade é santa. Há um rio da água da vida que corre no meio da praça. As árvores da vida crescem de um lado e do outro, com fruto da vida. Anda blachúria de canta la manaia. Igreja, esse é o meu desejo. É por isso que o Hillsong cantou em inglês, This is my desire. Em português, esse é meu desejo, é te honrar. Qual é o teu desejo? Qual é o teu desejo? Qual é o teu desejo? O meu desejo é te honrar, ó Pai. O meu desejo é te glorificar, ó Pai. O meu desejo é te exaltar. Então eu vivo para a glória de Deus. Lucas, capítulo 2, o versículo 28 e 29. Não vou ler mais, não precisa ler mais. A Bíblia diz que o velho Simeão, cabelo branco, barba branca talvez, diz que ele chega no templo. Jesus está sendo apresentado ao 8º dia. Ele carrega o menino Jesus nos braços. E ele diz assim: Pai, despede em paz o teu servo. É um homem que viveu a vontade de Deus.
Amém, igreja? Pastor, é tanta coisa, não dá tempo. Porque ainda ia entrar no sucesso e na prosperidade. Porque tem. Mas Jesus disse: busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E isso aqui é que é buscar o reino. Amém, igreja? Houve um, não sei se é brasileiro, deve ser brasileiro, ou deve ter sido traduzido, que escreveu um hino e foi colocado na harpa cristã. Eu vejo o final da vida do homem, jovem que está tocando teclado, jovens, músico e toda a igreja. Esse homem diz: posso, tendo as mãos vazias, com Jesus me encontrar. Eu vejo uma pessoa já na idade avançada. Eu vejo uma pessoa, os anos correram, o tempo passou, e se vê às portas da eternidade. E talvez não fez aquilo para que Deus o criou, aquilo que Deus propositou para a sua vida, e treme diante das portas da eternidade e diz: como posso, tendo as mãos vazias, com Jesus me encontrar? Hudson Taylor, ele gastou a vida inteira como missionário na China, e quando terminou, já na velhice, ele voltou para a Inglaterra. Se vocês olharem no YouTube, vocês procurem um filme, uma missão na China, ou uma vida de missão na China, uma coisa assim. Alguém já viu esse filme de Hudson Taylor? Missão na China, Hudson Taylor. Hudson Taylor, ele volta para a Inglaterra já na velhice, talvez aos 70 e poucos anos, e Jesus fala para ele: vai para a África, para o norte da África. Hudson Taylor, ele fala para Jesus: de Jesus, já estou velho, gastei todos os meus anos na China e quero descansar. Sabe o que Jesus falou para ele? Jesus falou: se tu não fores ganhar aquelas almas do norte da África, como poderás tu me enxergar no meu trono naquele dia? Como poderás tu aparecer diante do meu trono? Hudson Taylor, cansado na velhice, ele pegou talvez a sua bengala, eu não sei, e caminhou para o norte da África. E o norte da África ainda não estava varrido pelo islamismo como está hoje. E ele ganhou muitas almas na sua velhice no norte da África. E se você hoje olhar o norte da África, Egito, Líbia, Marrocos, Argélia, aquele cinturão do norte da África hoje é todo islâmico. Ai, se Hudson Taylor não tivesse ido ganhar aquelas almas naquela época. Para que Deus te criou? Procure saber para que Deus me fez. Tem gente, pastor, que muitas vezes nem vai para o culto. Ah, não vou não. Você sabia que vir para o culto é uma missão como crente? É obra para Deus. Você estar sentado nesse banco da igreja é uma obra para Deus. Você poder cantar no coral da igreja, no grupo de louvor, é uma obra para Deus. Você dizimar na casa de Deus é uma obra. Talvez você nem foi chamado para pregar, talvez você nunca sairá para fazer missões estrangeiras, mas talvez o teu dízimo, a tua oferta vai ajudar a obra de Deus a avançar. Eu uso um visto missionário aqui desde 2008 que eu estou aqui, e se eu trabalhar um dia e a imigração me pegar, eles me deportam como deportaram vários pastores já que trabalhavam com esse visto de missionário. Eu sou obrigado a contribuir, eu pago imposto e tudo, mas não posso trabalhar e não posso ter salário na Irlanda. Mas uma coisa eu faço, prego o evangelho. E como é que eu me mantenho? Dependo inteiramente de Deus. Deus é que sustenta. Sabe de onde é que eu estou pregando? Estou pregando esse iPad. Sabe quem fez a obra para comprar esse iPad?
Lembra, irmão Cis Hernando? E o Senhor sabe quantas almas já foram abençoadas por esse iPad. Tudo que eu estou pregando está escrito nesse iPad. E foi no meu aniversário que vocês fizeram aquela cantina. Foi, pastor? Fizeram cantina, salgado, bolo de milho, que eu gosto muito. E compraram esse iPad. E parecia que não era nada. E me abençoaram. Esse iPad já abençoou vidas na África, vidas na Austrália, nos Estados Unidos, nas Índias. Eu nem sei aonde, mas esses dias, pessoas na Nova Zelândia, através desse iPad. Esse iPad já gravou vídeos, colocou no YouTube, e vidas no mundo inteiro têm sido abençoadas através das pregações do YouTube, por causa de uma contribuição que foi feita. Você sabia que às vezes o teu dízimo, a tua oferta para um missionário vai salvar almas? Talvez a tua obra não é sair para as missões internacionais, mas é apoiar o pastor Fernando nesta obra aqui. Pois muitos brasileiros estariam perdidos em Dublin se essa igreja não estivesse aberta. Estariam na bebida, na droga, na prostituição, estariam na discoteca, mas porque tem uma igreja, podem ouvir a palavra, ser instruídos, estão caminhando para o céu. E alguém ainda diz: para que essa igreja? É para salvar as almas. Faz a tua parte. Faz a tua parte. Sabia, jovem, que você tocando esses instrumentos, almas são abençoadas, e você está fazendo a sua parte. Aleluia! Aquilo que Deus te criou para fazer. Pastor, hoje já está passando o microfone, mas teve uma mulher que pegou um unguento num vaso de alabastro, quebrou e jogou sobre Jesus. Jesus falou, ela fez o que ela pode. A mulher não podia pregar, pastor. A mulher não podia fazer muita coisa, mas ela podia fazer uma coisa. Uma pequena coisa valeu para Jesus. Pastor, muito obrigado. Se você fizer isso, eu ia entrar na vida de um moço. Vamos ler só para terminar o versículo aqui, o versículo 2 de Gênesis 39. Você vai ver uma vida extraordinária. Quando a pessoa faz isso tudo, eu já estou passando o microfone, mais um minuto só. Olha a vida, o que acontece. Alguém leia para nós, Gênesis 39, 2. Meu Deus. 39, 2, alguém achou? Leia aí, irmão. Leia, Gênesis 39, 2. E o Senhor estará com José. O Senhor estava. E o Senhor estava com José, e foi o varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Amém. A Bíblia diz que Deus estava com José, e José foi varão próspero. No meio, muita gente, pastor, pensa que vou prosperar quando eu estiver nos Estados Unidos. José não estava nos Estados Unidos. José estava no meio da crise, no meio da adversidade. Estava na casa de Potifar como escravo. Mas sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que José lá era próspero. Quando você cumpre o propósito, Deus não te desampara. Dinheiro vem de onde eu não sei, pastor. Dinheiro me encontra no meio do caminho. Os bens, eles vêm de onde? É por isso que tem muita gente, pastor, que usa roupa meio rasgada, calça meio acabada, sapato gasto levantando para cima, para poder impressionar, para ganhar oferta. Para o povo falar, olha, dono do pregador, ele está sofrendo mesmo, vamos dar oferta. Eu não, eu uso terno bem bonito, né, pastor? Não preciso não, porque vem, eu nem sei. Mas quando você faz a sua parte, você vai andar de carro zero na Irlanda. Quando o irlandês está andando a pé, você vai comer a picanha preparada, suculenta. Quando o irlandês está comendo pão seco, você vai dormindo em cama king size na Irlanda. Quando o irlandês está dormindo na praça, lá na Praça da Sé, lá no centro de Dublin. Tem Praça da Sé aqui? Nem sei se tem, no Anhangabaú, lá no centro de Dublin. O irlandês está dormindo debaixo do viaduto Shire em Dublin, e você está dormindo naquela casa de 2 andares. Você liga o aquecedor
vai achar graça e vai fazer, meu Deus, você não é irlandês não, mas está aqui, ó, sobe de cargo, prospera, vai te abençoar. O pouco que você pega na mão, multiplica. O teu encarregado vai dizer, eu ganho mais que você, mas você vive melhor do que eu ganho mais que você, mas parece que você tem mais sucesso do que eu. Pastor, quando alguém cumpre a sua parte, Deus faz a dele, e quando Deus faz a dele, a de Deus é melhor. A de Deus é melhor. Não corra atrás das coisas, corra atrás de Deus, e as coisas correrão atrás de você, porque a presença de Deus na nossa vida, ela atrai as coisas. Oh meu Deus. Deus me manda te dizer, Ele vai abrir as portas onde não tem porta. Ele vai fazer coisas surgirem onde não tem. Milagres vão acontecer. Se eu tivesse tempo, ia dar um testemunho aqui de tanta coisa que Deus faz na minha vida de surpreendente. Mas terminando com José, se você olhar o capítulo 41, a Bíblia diz que Faraó disse, manda chamar esse moço. José talvez nem tinha aquele inglês, não era inglês, nem era a língua egípcia polida, devia falar igual caipira, nós vem, nós vai, nós fomos, nós fizemos aquela língua caipira. A Bíblia diz que era tão desajeitado, tiveram que improvisar uma roupa na hora, tiveram que até dar um cortezinho de cabelo e de barba nele para ajeitar o moço, porque ele estava desengonçado, como se diz lá no Brasil. E ele apareceu diante de Faraó. Mas quando você fez a sua parte, jovem, quando você fez a sua parte, irmã, Faraó, no meio de todos aqueles grandalhões egípcios, generais, capitães, todos aqueles grandes, apontou para José e disse, acharíamos nós um moço igual esse, em quem está o Espírito de Deus. Se você olhar no capítulo 41, diz que Faraó diz para José, ninguém levantará a mão ou pé no Egito sem a tua palavra. Eu sou Faraó, presidente. Você vai ser o segundo depois de mim, primeiro-ministro. Ah, meu Deus. Pastor. Aleluia. Aleluia. Amém, igreja? I end here. Vamos ficar de pé. Aleluia. Deus vai prosperar pessoas essa noite. Deus vai abrir porta onde não tem porta. Mas procure cumprir o propósito de Deus na tua vida. Não murmure contra o pastor. Não se rebele. Não desobedeça, obedeça o pastor. Seja simples, seja ovelha. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Feche os teus olhos. Pai, aqui está o teu povo. Ouviu a tua palavra. Obrigado pela instrução que o Senhor deu. Senhor, faz o teu povo crescer na tua graça. Senhor meu Deus, eu sei que se fizermos a nossa parte, Tu farás a tua, Senhor. Tu nos prosperarás. O sucesso virá. A tua glória se manifestará em nós. Senhor, abre essa porta fechada. Faz esse milagre acontecer. Em nome do Senhor Jesus. Amém.